Olá, olá, boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todas, né? Queria primeiro agradecer, né, a disponibilidade, a vocês quererem ver esse conteúdo, ver tudo que a gente tem para falar, inclusive com essa visão da medicina chinesa, né? Eu vou tentar aqui discorrer com esse assunto, passar as informações que eu me propus a passar, né? Porque essa informação hoje pode salvar vidas. Então, eu quero agradecer para quem está aqui conectado, quem está aqui online comigo. Não sei se o sistema tá todo em ordem, se vocês estão me ouvindo, se está tudo em ordem, né? Mas eu vou tentar deixar gravada essa live, justamente para dar início e dar continuidade a um assunto que está tão no auge e está polêmico, né? O que acaba acontecendo? A gente tá vendo em várias mídias sociais falando a respeito do coronavírus. O coronavírus ele tá vindo aí com tudo, ele já veio na realidade, né? A gente já tá vendo esse quadro se agravando cada vez mais. O pessoal da área de saúde, a gente está bem preocupado com isso, porque por mais que a OMS, todos os órgãos estão dando as informações, parece que tem algumas informações que estão bem desencontradas. E no Brasil, a, a questão geral é que ele está se propagando muito rápido. Enquanto a gente estava vendo esse vírus rodar na China, para nós estávamos muito distante, mas agora ele está muito próximo e ele está se alastrando de forma muito rápida, né? Obrigada para quem está entrando aí. Oi, Rose, boa tarde. A gente está tentando manter uma conexão legal aqui. Não sei porquê, mas a conexão está caindo. Acredito que por ter muita gente nas redes, né? Nas redes das internets, então muita gente tá trabalhando de casa. Então isso acaba acarretando um pouco todas as transmissões, né? Mas eu vou tentar dar um pouquinho aqui de informação do que eu tenho a respeito do quadro geral do coronavírus e de todos os problemas respiratórios que a gente tem no Brasil, né? A gente fala muito, tá muito no auge a questão do coronavírus em si, porém, qual que é o problema de fato? É o sistema imunológico. Então, eu vou tentar aqui colocar alguns pontos, depois eu vou disponibilizar um material, né, nas mídias, eu vou colocar esse vídeo no YouTube e vou disponibilizar um material mostrando os pontos de acupuntura, falando sobre cromoterapia, nós vamos falar um pouco de aromaterapia. Então eu pretendo colocar aí algumas informações de uma base geral que é para a gente poder saber um pouquinho mais e saber como prevenir e ajudar o organismo, tá? Vou disponibilizar todo esse material aqui depois. Se acompanhar pelas minhas redes e tudo, a gente vai tentar falar um pouquinho mais profundamente sobre isso, né? Obrigada para quem está entrando aqui. Vamos lá, vamos ver se essas conexões se estabilizam, né? Mas assim, falando de modo geral, qual que é a questão preocupante para a área de saúde? Por mais que a gente está falando aí do coronavírus em si, existe um problema sério, porque nós estamos entrando numa estação do ano que é o outono. Quando a gente fala de outono e inverno, a gente já traz aí uma série de problemas de saúde respiratórios. Os problemas respiratórios em si, a gente já traz à tona essa informação como um todo, né? E isso é preocupante, porque nós estamos vindo com uma carga aí pesada do coronavírus e está entrando no outono e inverno, que é uma estação do ano para nós que é muito complicada. Para o Brasil em si é muito complicado. Qual que é a diferença que a gente teve na China, a diferença entre a China e o Brasil nessa questão? A China está saindo agora do inverno e eles estão entrando na primavera. O que acaba acontecendo? Os vírus em si, independente de qual vírus seja, os vírus em si, eles não sobrevivem a altas temperaturas.
né? Mesmo o coronavírus, né? Ele tem um limite. Então, em altas temperaturas, eles não sobrevivem. Aliás, não é nem que eles não sobrevivem, eles se dissipam mais rápido. Então, independente do vírus que seja, ele acaba saindo mais rápido da circulação. Então, na China, eles estão saindo do inverno e entrando agora no verão, na primavera. Então, a primavera já é uma estação um pouco mais quente, uma estação de ventos, uma estação de algumas características que ajudam a dissipar esses vírus no ar. Então, ele ajuda a levar um pouco mais para longe ali da parte regional. Uma coisa é você estar dentro de uma sala fechada. Oi, Carol. Boa tarde. Uma coisa é você estar dentro de uma sala fechada, de um ambiente fechado, né? Uma sala, independente se seja escritório, independente do que seja. Numa temperatura de ar condicionado, por conta da friagem que tem lá fora num período de inverno, né? Todo mundo já fica um pouco mais contraído. O inverno em si, o outono e inverno em si, ele já é uma estação de contração. Então, o que acaba acontecendo? Quando você tem uma estação do ano que é de contração, ela já acaba trazendo essa característica de densidade, tanto no ar quanto no geral, né? A densidade, tanto é que a gente se sente mais pesada, o sistema respiratório todo fica obstruído, né? Então, o que acontece? Oi, Cris. Gente, obrigada por quem tá entrando aí, né? Vamos ver se a gente chama até mais pessoas. Eu tô dando uma explanada geral, mas a gente vai falar bastante daqui a pouco a respeito do sistema imunológico em si. E eu vou falar um pouco sobre pontos de acupuntura, vou falar um pouco sobre algumas técnicas que podem ser usadas, alguns alimentos dentro da dietoterapia chinesa, tá? Então eu vou falar um pouquinho a respeito disso para a gente falar de um geral do organismo, tá? Mas por enquanto eu tô dando uma explanada geral no que tá acontecendo, né? Porque tem muita informação vindo aí, muito desencontrada, né? Cada lugar fala uma coisa, cada um fala uma história diferente e não se tem base científica, né? Então, assim, todas as informações que eu tô trazendo aqui, a gente tá falando de base científica, base de que realmente é da medicina chinesa, da acupuntura, tá? Então, assim, eu tenho uma série de materiais aqui que eu tô fazendo um apanhado geral para falar bem dessa parte do sistema imunológico em si, tá? Então, obrigada aí por quem tá entrando, tudo. Então, vamos falar um pouquinho aí, eu vou retomar um pouquinho a respeito dessa questão que tá sendo preocupante, tá? Essa diferença que tá tendo entre a China e o Brasil. A gente vai entrar numa estação do ano que automaticamente já ocasiona uma série de problemas, principalmente no Brasil. Tanto é que é nessa época que a gente tenha todas as vacinas. Então nós vamos falar o seguinte: outono e inverno já se entra com essa densidade de temperaturas, densidade de todo o sistema, ele acaba sendo contraído. É uma contração mesmo, é chamado na medicina chinesa, né? E o que acontece com isso? O sistema imunológico, a tendência dele é já ele entrar em stand-by. Essa é a verdade que acontece com o nosso corpo, nosso sistema dentro de um geral. Então ele entra em stand-by, de certa forma, né? E então ele já fica um pouco mais lento, ele já fica mais deficiente. Então o que a gente tem que fazer na realidade para combater tanto coronavírus, H1N1, gripes, sinusite, né? O acoplado, sinusite e rinite aí, pneumonia ela é gravíssima também. As características dessas doenças inflamatórias o sistema respiratório e ela atinge os pulmões. Então ela acaba não dando chance para o pulmão e para o corpo se restabelecer, né? Tanto é que
a pneumonia, ela é um estado que, assim, hoje não é tão falado no Brasil, mas ela é grave, né? Quem teve ou quem já tem, quem já teve, né? Tanto é que um dos índices dela é ah, de alta gravidade. O Brasil já teve problemas seríssimos por conta da pneumonia e hoje é controlado. Tem vários vírus, vários problemas de saúde que o Brasil conseguiu controlar. E isso é ótimo, né? Porque a gente já passou por várias epidemias aí que conseguiu, de certa forma, até pelo Brasil ser um país quente, ela acaba ajudando bastante a manter um nível de população um pouco mais saudável, né? Só que assim, muita coisa de lá para cá, de muitos anos para cá, vem mudando. Por exemplo, a vitamina D. A vitamina D, ela ajuda muito no sistema imunológico, né? E hoje, praticamente 90% da população, isso eu estou falando de várias faixas etárias, ela tem um déficit imenso de vitamina D no organismo. Por quê? A vitamina D ela é produzida pelo sol, pela claridade, né, da luz solar. E o corpo absorve e transmuta isso em energia. E hoje a gente tem a maioria das pessoas estão dentro de escritórios com luz artificial e não vê a luz do dia praticamente, né? Entra de manhã, sai à noite, essa é uma realidade que a gente tem aqui no Brasil. Em outros lugares também, mas o Brasil é muito acentuado isso, até por conta de ser um país tropical, né? Então fica-se muito tempo dentro de ar-condicionado. Então assim, quando tá calor, ar-condicionado porque tá muito calor. E quando tá frio, o ar-condicionado por conta da friagem, né? Não dá para ficar lá fora, você tem que manter uma temperatura. Porém, o que acaba acontecendo? O organismo sofre com isso, né? E o sistema imunológico acaba tendo a tendência de cair, tá? Falando de modo geral, e o que é o sistema imunológico? Ele, na realidade, ele é a primeira barreira que o nosso mecanismo do organismo, ele tem de modo geral no corpo, né? Até tem uma barreira de defesa contra invasores. Esse é o termo mais utilizado do sistema imunológico, né? Ele faz toda uma barreira de qualquer tipo de agente agressor que possa vir a entrar no organismo. Então a gente costuma dizer que é como se fosse um exército quando ele está com a estrutura dele boa, né? Então o que acontece? O sistema imunológico ele tem que estar estável, ele tem que estar em alta, né? Porque a partir do momento que o sistema imunológico ele está numa condição de resistência, ele está com esse exército dele ali de frente, bem estruturado, dificilmente esses vírus e bactérias eles passam essa barreira do próprio organismo. E cada organismo ele tem uma diferença de sensibilidade. Obrigada aí quem está entrando, Gláucia. Gídio, né, que tá entrando aqui com a gente, obrigada aí pelo prestígio, tá? Então, assim, é a primeira barreira de proteção do organismo. Quando ele bate nessa barreira, o vírus, a bactéria, o que quer que seja, bate nessa barreira e consegue adentrar para o organismo, aí nós temos um segundo problema, né? Porque ele acaba se dissipando mais rápido para dentro do organismo, ele acaba se proliferando mais rápido. Quando ele bate na barreira e ainda consegue ficar na barreira, porque o sistema, por mais que às vezes ele não esteja 100%, ele ainda consegue segurar fazer essa estrutura, né? Fazer esse muro de contenção para que esse vírus não adentre ao organismo. É mais fácil de você tratar. É como se a gente falasse assim, olha, tem uma barreira, ele bateu e acabou ficando ali e não saiu daquela região, ele não adentrou para o organismo. Se o seu sistema imunológico ele está deficitário, ele acaba absorvendo essa bactéria, esse vírus.
e ele toma uma proporção muito grande, né? A gente está falando muito aí nessa questão do coronavírus em si, porque ele é grave, não é uma coisa que a gente fala assim, olha, é uma gripezinha, vamos deixar para lá e acabou. Quando ele se instala no organismo, quando ele consegue passar a barreira de proteção do sistema imunológico, a situação pode tornar-se muito séria e muito rápido. Esse é o maior problema de quem está contaminado, né? Ele acaba tendo uma propagação interna no organismo muito rápida. Então não dá nem tempo, se ele passou da barreira, não dá tempo dos anticorpos reagirem. É isso que está acontecendo demais, né? E o sistema não tem como fazer a gente tem que blindar essa barreira, na realidade, né? Para que o corpo, atrás dessa barreira, ele consiga adquirir anticorpos e adquirir sistema para poder melhorar isso. O que acontece, o que está acontecendo no Brasil como um todo? Gente, vamos lá, eu vou responder algumas perguntas que são pertinentes agora, né? E vão fazendo perguntas, eu vou responder tudo na visão da medicina chinesa, tá? Que é um pouquinho, às vezes, diferente da oriental. A oriental é um pouquinho diferente da ocidental, tá? Mas aí o que não der para falar, eu vou disponibilizar esse material com pontos, com tudo, eu vou estar disponibilizando, tá? Então, o que acontece? Como a gente faz para se proteger, eu vou falar disso daqui a pouco, eu vou colocar alguns itens, né? Porque a gente não pode deixar com que essa barreira entre, tá? Uma questão interessante da Carol é que, assim, quanto tempo você acha que esse vírus vai circular por aqui? Tá aí um problema sério. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, eles estão já prevendo que uma estabilização do vírus e do sistema imunológico da população como um todo vai ser lá para meados de agosto, setembro. E por que isso? Porque está acabando o inverno e começando a primavera. Então, praticamente outono e inverno, nós vamos ter aí problemas, infelizmente, muitas vezes mais graves. Isso não é um alarde, não falar, vai piorar a situação, tá? O que nós temos que ter em mente é a prevenção disso, porque se você coloca cimento na sua barreira, no seu sistema imunológico, dificilmente você vai cair posteriormente. Agora, se você não cuidar do sistema imunológico, você vai ter a invasão de vírus, não só do coronavírus, como de outros. Por exemplo, o H1N1 é um vírus já conhecido no Brasil, ele é grave, ele dá problemas. Só que assim, se está com o seu sistema baixo e você tiver uma contaminação, não vai impedir do coronavírus entrar também. Entendeu? Então, assim, a gripe, o resfriado, a pneumonia, são uma série de fatores que vão ocasionar abertura para problemas seguintes, no geral. Tá? Você não pode dar abertura para que o sistema esteja em redução, e você não pode dar abertura para que outras bactérias, outros vírus entrem no seu organismo, né? E o que acontece? Vamos falar um pouquinho agora de como se proteger. A gente tem que, na realidade, eu estou usando muito o termo da gente blindar o organismo, né? É como se nós fizéssemos um revestimento em cima do nosso muro, que é o sistema imunológico, tá? Então, você imagina que você tem um muro e você ainda vai revestir ele de alguma forma para que essas bactérias, esses vírus não entrem no seu sistema, tá? Então, e nisso, como se proteger, já vai entrar um pouco, Gláucia, dessa questão de como melhorar a imunidade. Então, assim, o que acontece? Quando você faz essa barreira em cima desse seu muro de proteção, você tem que ter alguns elementos para fazer essa barreira, né? Que aí entra a questão de melhorar essa porosidade do sistema, né? É a proteção do sistema imunológico. Você tira a porosidade do sistema imunológico, então algumas bactérias não entram, né? No caso dos vírus, tá? Então, assim, dentro da medicina chinesa,
existem algumas técnicas que a gente pode utilizar, tá? Eu separei algumas delas aqui para a gente falar, embora assim, qual que é a diferença de você estar fazendo a técnica com um profissional da saúde da área de acupuntura, dentro de uma clínica, dentro de um... vou dar um exemplo bem claro. A acupuntura. Acupuntura significa... o acu seria inserção, né? Puntura de agulhas. Então, esse é o nome acupuntura para quem acompanha aí com a gente. Então, assim, a inserção da agulha num ponto específico, ele vai estimular aquele ponto e fazer com que o seu corpo responda. Só que eu posso tanto fazer a inserção da agulha naquele ponto para estimular ele, como utilizar outras técnicas para estimular o mesmo ponto de acupuntura. A gente, nesse caso, vai chamar, por exemplo, eu vou pegar a minha mão. O que eu oriento muito é pegar um palito de fósforo, né? Então, por exemplo, aqui tem um ponto IG4, já é um ponto que ajuda a subir o sistema imunológico. Só de você fazer a movimentação energética desse ponto dentro da medicina chinesa, você já está mandando informações para o seu organismo de que alguma coisa externa está querendo entrar, então ele já está subindo o padrão dele. Tá? É essa a função média básica dos pontos da medicina chinesa no organismo. A gente tem, na realidade, mais de 1000 pontos, muito mais, né? De 1000 pontos de acupuntura, né? Só que o que acontece? Na leitura de um profissional, não é só aquele ponto em específico que a gente vai acionar, né? Existe uma série de pontos que um acoplado com o outro dá determinado resultado, né? Então, por exemplo, eu ponho só esse em específico, eu tenho outro resultado. Porém, para o sistema como um todo, o sistema imunológico, o que você pode fazer? Esses pontos eu vou disponibilizar daqui a pouco, tá? O que você pode fazer? Você vem aqui, até eu tinha marcado alguns pontos, ó, para mostrar para vocês. Por exemplo, aqui tem um bem interessante, é bem aonde faz o gordinho do dedo, né? A gente sabe bem quem é o gordinho, né? Gente que é mais gordinha. Então, assim, ele faz uma junção entre os dois dedos. Então, aqui a gente tem um ponto IG4, que é muito utilizado para uma série de coisas. Porém, gestantes, cuidado, esse ponto não é para ser estimulado, por isso que esse material vai ser disponibilizado. Alguns pontos podem ser estimulados e outros não. Então, tudo isso tem que ver a questão geral e o que está acontecendo com cada organismo, né? Tem pontos que sobe a pressão, tem pontos que baixa a pressão, tá? Então, por exemplo, você pega um palito de fósforo, algo que não tem a ponta, e você vai fazer a estimulação desse ponto aqui. Isso você está utilizando uma das técnicas que é o Douyin, é uma acupressão. Então, eu imaginei isso, viu, Carol? Mas o que acontece? Não é porque você, como gestante, acabou apertando o ponto que vai dar problema. Não é assim que funciona também, né? É que a gente tem que colocar dar essa parte enfática, né? Então, o que acontece? Esse ponto é um ponto que estimula, inclusive, o sistema de útero, de ovários. Então, gestantes acaba tendo... ele ajuda a eliminar a cólica menstrual também. Então, já dá para ter uma ideia por que a gestante não pode, porque ela vai dar uma contração de útero, justamente para expelir alguma coisa. Mas uma questão é a seguinte: o profissional está com uma agulha ou um laser ou algum método, né? Fazendo a movimentação desse ponto, e outra é você mesmo tá fazendo a movimentação. Tá? A intensidade de você movimentar o ponto é bem menor do que a intensidade, a profundidade, o estímulo que eu vou estar dando com uma agulha, um laser, alguma coisa assim, tá? Então, na realidade, assim, gestantes evitem, mas não é porque você apertou que daria problema, tá? Não é assim que funciona. Então, eu vou passar um ponto para ansiedade também.
Eu vou até pegar um gancho aqui, falando um pouco da questão dos pontos e pegando o gancho da Carol pela questão da ansiedade. O que acontece? Eu coloquei até que eu ia falar um pouco do sistema nervoso. De modo geral, principalmente no Brasil. O Brasil é um país caloroso, né? Nós somos, assim, de chegar e oi, tal, não sei o quê, e já abraçar e dar a mão e cumprimentar de forma corriqueira para nós, né? Tá sendo muito difícil quando a gente encontra alguém e simplesmente fala, ok, eu não vou te dar a mão, não vou te dar abraço, não vou te dar nada, porque é uma prevenção. Não tem como dizer, não, vem cá, eu vou te abraçar e acabou, né? Só que o que acaba acontecendo com isso? Tem que se manter essa distância segura, isso tudo, né? De coisa, né? Não tendo contato direto. Mas o que acaba acontecendo? Isso está afetando o sistema nervoso de muitas pessoas. Inclusive quando a gente fala de idosos, quando a gente fala de crianças. Então, é uma questão importante. Então, assim, eu vou dar uma dica aqui, que é da medicina chinesa, que não fere tanto, né? A gente não tem esse contato direto, porém, existe todo um significado em vista disso, e ele dá uma barreira de acalanto energético ao coração, ao sistema nervoso em si. Que quando o sistema nervoso está abalado, o que acaba acontecendo? O sistema imunológico cai automaticamente. Então, quem está em depressão, quem tem muita ansiedade, quem tem toda essa mudança de adaptação que a gente está passando, o que acaba acontecendo? O sistema acaba caindo. Isso é normal, né? Então tem dos comprimentos, né, que é usado na medicina chinesa ou na parte oriental como um todo, que é ou essa posição, ou até mesmo com a frase namastê, né, que tem todo um significado, aí não é religioso, mas é um significado energético. Então, quando você, na China mesmo, eles não têm esse comprimento que nós temos aqui, né? Então, uma das técnicas é de você fazer um comprimento e energeticamente você não agride nenhuma das partes, né? E isso é uma técnica muito usada na China e nos países orientais, né? Então é isso que acontece. Mas voltando um pouquinho, para você ver que o assunto é bem amplo, né? Eu tentei aqui entrar um pouquinho para falar e tal, mas a questão é bem mais ampla que isso. A gente puxa uma informação, acaba puxando a outra, não tem como, né? Então eu vou só pontuar algumas coisas para a gente poder dar um fechamento aqui, até para não se estender tanto, tá? O que acaba acontecendo? Vou falar um pouquinho sobre alguns alimentos, porque na medicina chinesa, quem cuida do sistema imunológico para nós, né, na linguagem nossa, é o elemento metal. E o elemento metal, ele trabalha muito com o baço, o acoplado de baço pâncreas, né, só dando uma pincelada aqui, mesmo porque eu estou falando com pessoas, a maioria das pessoas que estão comigo, que me acompanha, o meu público é falar com pessoas que não são profissionais da área de saúde, tá? Então, assim, quem é da área de saúde não adianta vir me criticar, porque não é essa a minha intenção, tá? Eu não vou dizer termos técnicos, eu não vou me aprofundar, porque eu não estou dando aula de medicina chinesa, e sim na realidade de pontos, maneiras e métodos para a gente poder ajudar o sistema de qualquer pessoa, tá? Só fazendo um parênteses aí, né? Então, assim, a gente tem que fortalecer esse sistema de baço pâncreas que a gente chama na medicina chinesa. Então, assim, na medicina chinesa a gente tem o yin e o yang, né? O yin e o yang, que é o alto e o baixo, o sol e a lua, teoricamente, né? Assim, de modo geral. Quando a gente não sabe, o frio e o calor, um bom exemplo, né? Quando a gente não sabe como o nosso organismo tá, se ele tá com excesso ou se ele tá com falta, a gente trabalha sempre com, tá? Então, assim, a ideia se a gente não sabe o que fazer, e ele sobe um pouco, tá?
Então, assim, alguns alimentos que ajudam no sistema imunológico nessa questão são alimentos que muita gente até gosta, né? A gente costuma dizer o seguinte, para o baço, uma das coisas que ajuda esse elemento metal é você trabalhar com elementos mornos e neutros, tá? Então, assim, o excesso de frio, água gelada, tudo que for gelado, ele prejudica o organismo, o sistema imunológico, e tudo que for muito quente, ele também prejudica o sistema imunológico, tá? Então, assim, a ideia é trabalhar com elementos neutros, mornos, né? Não estando frios e não estando quentes, tá? Então, assim, por exemplo, uma das coisas que eles usam muito e que a gente usa para o nosso organismo para subir, que dá um acalanto até ao sistema imunológico, são caldos, sopas. Então, você pode fazer de várias, né? No Brasil, a gente já usa muito isso, mas está numa época boa de se trabalhar um pouco mais isso. Então, por exemplo, vou citar alguns aqui, mas vai estar depois disponibilizado. Abóbora, o inhame, cenoura, a couve, excelente a couve, tá? Para o sistema imunológico, principalmente a couve com talo, tá? O baço em si, ele precisa muito de doce, mas não é aquele doce industrializado, infelizmente, que a gente quer se acabar na Páscoa, inclusive no chocolate, né? Então, mas assim, a batata doce, várias frutas que tem um açúcar natural. Então, a castanha, o coco é riquíssimo, tanto nas vitaminas dele quanto na proteção do sistema imunológico. Então, você vai comprar o coco, para quem gosta, né, que eu adoro também, o coco até aquele marronzinho, né? O coco verde também ele é ótimo, mas ele entra mais na questão mais refrescante do organismo, porém tem as suas propriedades. Agora o coco, aquele marronzinho que por dentro é branco, você pode ir comendo ele, igual a castanha, que é muito falado, né? Então são elementos que estão de fácil acesso para nós e que ajudam a estabilizar e revestir o sistema imunológico, né? Então são elementos aí que dá para a gente comer, tomar e fica tranquilo. Cuidado com as vitaminas C, tá? Tem muita gente aí falando no seguinte, olha, não, porque a gente tem que se entupir de vitamina C. Dependendo do elemento da vitamina C, você acaba atacando alguns órgãos. Por exemplo, a laranja e o limão, eles são excelentes, riquíssimos em vitamina C, né? São elementos naturais e que você pode tomar tranquilamente, né? Só que acontece, tem tem muita gente hoje procurando vitamina C industrializada. Isso prejudica fortemente o rim. Tá? Então, opte por vitamina C de alimentos. Você vai sobrecarregar menos o organismo do que a vitamina C industrializada. Várias acerolas, são coisas que a gente já conhece. Então, assim, eu não vou ficar falando muito aqui também, mesmo porque tem coisas que a gente já conhece, né? Já é de uma rotina, um cotidiano. Só que muitas vezes você não utiliza, né? Acaba não utilizando. E cada organismo responde de um jeito. Por exemplo, tem gente que pode tomar um suco de limão tranquilamente. Tem outros que, por conta de algum tipo de problema, não pode, né? Então é bem complicado, mas são questões a serem estudadas caso a caso e dar a melhor orientação. Mas de modo geral, vitamina C é ótima, porém cuidado com as industrializadas. O rim agradece, tá? Outra coisa que eu coloquei que é bem importante é pensar nas pessoas de terceira idade e nas crianças. O que está acontecendo? E nos grupos de risco, né? Que se coloca um pouco de grupo de risco aí, mas quem tem câncer também está com o sistema imunológico muito baixo. E é difícil subir esse sistema, né? Então, assim, esse pessoal tem que ter uma atenção especial. Então, não adianta falar, ok, vamos trancar todo mundo dentro de casa e vai ficar tudo certo, né? Só de você ir numa farmácia comprar um remédio, você está aberto a N fatores, tá? Então, assim, são grupos que tem que ter uma atenção especial, né? Outras coisas que a gente pode falar, como blindar o sistema imunológico,
É... Tem mais gente entrando aqui com a gente. Oi, Kênia, tudo bem? Que legal que você está aqui. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre o sistema imunológico. Outra questão, está sendo muito falado na questão assim: ah, vamos passar álcool em gel nas mãos. Ok, isso é super válido, vai continuar passando. Porém, se você tiver a possibilidade de lavar a mão com água e sabão, faça isso. Não adianta você se entupir de álcool em gel, fazer aquela camada de proteção, aquela camada meia espessa até, né? É, de álcool em gel e não lavar a mão, e não tirar aquela proteção, não tirar em momento nenhum. Você, na realidade, você está prejudicando o seu organismo, tá? Então, assim, quem está utilizando, pessoal de saúde, tudo, tá bem utilizando o álcool em gel, só que assim, a todo momento que você puder lavar as mãos com água e sabão, faça, tá? Álcool em gel é para quando você não tem essa possibilidade, tá? A questão das máscaras também, que está sendo muito falada. Muito cuidado com quem está usando máscara. Ela tem que ser trocada periodicamente. Não é ficar com uma máscara 3, 4 dias. Conforme você fala, você boceja, faz qualquer tipo de movimento, você está acumulando isso. Na hora que você respiratório, você vai contaminar ele da mesma forma. Não com aquele vírus, mas com outros. Você acaba agredindo o seu sistema respiratório, tá? Então, isso é bem importante tá frisando, porque tem gente que compra uma máscara e tá ficando um tempão com ela, gente. Isso não funciona, né? Então, tem uma série de coisas aí que está sendo faladas, umas ok e outras não tanto assim. Eu vou explicar um pouquinho agora também, mais rapidamente, alguns pontos de acupuntura que você pode acionar para que o seu sistema imunológico fique num nível estável, para você começar a mandar informação para o seu organismo de que o seu sistema imunológico precisa subir, tá? Tem alguns que têm até uns nomes bem bonitinhos, né? Dentro da medicina chinesa. Por exemplo, um deles, que é o... Cadê ele aqui? Ele tá bem aqui, ó. Que pra gente é chamado de CS6. Até alguns eu pontuei, ó. Você desce aqui na mão, ele tá bem aqui no meio da mão, ó. Cadê? Conforme vira, ele muda de posição, mas ele tá bem aqui, ó. Esse CS6, o nome dele é fechadura interior. É um ponto que ajuda até no sistema respiratório e no sistema imunológico, tá? Então, esse ponto aqui, quando você estimula com alguma coisa que não tem a ponta, tá? Porque não adianta pegar a ponta do lápis, da caneta e enfiar, porque você vai se furar. E aí você entra também com outro problema, que é a entrada de bactérias no organismo, tá? Então, não adianta. Então, é tudo sem ponta. Você vai fazer a movimentação dele, você ajuda a limpar o sistema respiratório, tá? Um outro ponto também bem interessante é o P6, é uma passagem suprema. Então ele tá bem no meio da onde você pega do dedão ao cotovelo, ó. Tá? Então você estimula ele, o seu organismo já vai entender que ele precisa movimentar algumas coisas, tá? Alguns outros eu vou disponibilizar, tá? Que tem pontos na perna que são excelentes, que já sobe o sistema imunológico, tá? Então vai ser bem legal. Falando um pouquinho sobre aromaterapia, o que acontece? Eu vou fazer um outro vídeo chamando até uma colega de profissão minha, que ela se aprofundou bem mais na aromaterapia. Então ela vai dar aqui uma aula pra gente falando um pouquinho mais de alguns outros tipos de aromaterapia. Porém, alguns que ajudam a limpar o sistema respiratório, porque quando você limpa, você respirou, aquele vírus ele entrou e ele vai bater na sua barreira imunológica. Mas assim, não é aí. Então, por exemplo, hortelã tem alguns tipos de óleos essenciais, né? Sempre opte por óleo essencial. Essência é uma coisa, óleo essencial é outra, tá? O óleo essencial ele tem toda uma propriedade científica, ele tem toda uma propriedade para o organismo, né? A essência é diferente, tá? Então, o que acaba acontecendo? O óleo essencial
O óleo essencial, eu vou mostrar esses pontos de novo e eu vou disponibilizar lá, né? Mas só pegando o gancho um pouquinho aqui, o óleo essencial, que é o de hortelã, que existe hortelã-pimenta, hortelã-Brasil. Por que que eu não vou falar tão específico disso? Porque eu não quero que ninguém saia correndo para ir comprar o óleo essencial, tá? Porque não são materiais baratos e não é ele que vai fazer 100% do que você precisa. Então, assim, se a gente está falando de uma coisa mais caseira, até mesmo para dar uma ambiente, por exemplo, ferver a casca do limão, né? Ou ferver a casca, ou você mesmo apertar a casca do limão, borrifando um pouco pela casa. Você já ajuda a matar um pouco de bactérias. Cuidado com o olho, né? Não é para espirrar diretamente aqui. Mas assim, ela já ajuda no trato respiratório, tá? De óleo essencial, a gente tem o hortelã, que tem várias variações, hortelã-pimenta, hortelã-Brasil, o de eucalipto, que tem eucalipto glóbulos, tem uma série de ramificações dentro desses, mas são tudo óleos que ajudam ajudam muito no sistema respiratório, tá? Então, quem puder, sempre com acompanhamento, porque o óleo essencial ele é patotóxico, não é porque ele é bom que você vai usar. Eu falo muito para minhas clientes, ó, põe uma gotinha no pulso e faz isso, né? Passa um pulso no outro e faz a inalação. Aí fala, mas uma gotinha é pouco, eu vou colocar 2, 3. Não pode, tá? É uma gota. Por mais que a gente fale, nossa, eu queria colocar bastante porque é gostoso. Não é. Ele é patotóxico, ele ataca o fígado. Então, usando em quantidade excessiva, você vai prejudicar o fígado. E usando em quantidade excessiva também, você vai acabar se auto-intoxicando. Tá? Então, assim, quando a gente fala uma gota, é uma gota. Tudo bem, pingou 2, ok, mas não vai virar porque é gostoso, entendeu? Então, são coisas que tem que ter atenção para usar, por isso que eu não quero entrar tanto nesse mérito, tá? Tem a cromoterapia também, que ajuda bastante. É um vídeo mais bonito, né? Então, a Gláucia tá me falando que os meninos já estavam treinando. Eu vou passar esses pontos para você em especial também, a hora que eu publicar eles, mas são pontos que inclusive as crianças podem e devem utilizar também, tá? Porque assim, são pontos que, por exemplo, são fáceis, então eles mesmos acabam fazendo essa movimentação, né? Então é você pegar o ponto com a sua própria mão, você tá fazendo do-in, tá? Aqui eu gravei alguns pontos, né? Não sei se dá pra ver exatamente, mas aqui, ó, descendo o dedão, tem um dos pontos aqui, ó, descendo aqui, que é um ponto de circulação. Esse ponto aqui, ele é excelente também para o sistema respiratório. Então, você tá com aquela falta de ar, sabe aquele peso? Você vem aqui, ó, você desce praticamente 2 dedos do pulso, ó, fez assim, você cai nele, ó. Tá vendo? E aí você vem com o próprio dedo e vai fazendo a estimulação. Ele ajuda na asma, ajuda na falta de ar. Então, ele ajuda você apertando ele aqui, tanto apertando e segurando, quanto fazendo movimentação, você está mandando informação para o seu cérebro que você tem que estar mexendo no sistema respiratório. Né? Então é bom porque ele mesmo, os pontos mesmo já dão informações para o que eles precisam. E a gente está falando aí de 5.000 anos de estudo, então é bem legal, né? Não deu para ver o ponto P6, o ponto P6 ele tá aqui, quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Imagina que aqui, ó, você tá com o dedão e o cotovelo, ele tá bem aqui, ó, do lado de dentro, ó, tá vendo? Você mede o meio praticamente, ó, e tá bem do lado de dentro, é que aqui eu não consigo mostrar, tá meio difícil, mas eu vou montar um... Eu vou até passar para vocês depois em separado, né? No caso de chá de hortelã, o cheiro ajuda. O que acontece com os chás? Quando a gente está falando de chá para medicina chinesa, tanto é que eles tomam chás nas alimentações. Aqui a gente toma um suco gelado, um suco frio, né? Junto com um almoço, um exemplo. É hábito. Na China, no Oriente, eles costumam tomar chás quentes junto com a alimentação. Não é nem junto, é um pouco depois, né? Um pouco antes e tal. Por quê? Quando a gente fala de sistema imunológico, ele não gosta de agressões, né? Então, tudo que você toma sendo
morno, de morno para neutro, de morno para morno, basicamente, né? Ele vai ficar bem mais aconchegado no organismo. E o organismo ele acaba desacelerando o sistema, que todo ele é bom, porque ele dá uma descida no sistema imunológico, ele dá no sistema nervoso. E ele manda informação para o organismo, né? Independente do que está acontecendo com ele, de que ele precisa reduzir um pouco até hormônios de estresse. Então, o chá, sendo de hortelã, sendo de qualquer outro, é excelente, tá? Todo chá também, ele é bom porque ele acaba limpando o sistema respiratório. Quando a gente fala de sistema respiratório, a gente está falando de laringe, faringe, do sistema todo que chega até o pulmão. Se você limpa esse canal periodicamente, sendo muita água, a hidratação tem que ser frequente, não tem como, né? A gente está falando de hidratação, de sucos que não sejam gelados, de chás. Você pode fazer o tempo inteiro, vai utilizando, né? São coisas que, inclusive, ele acaba ajudando no sistema auditivo também, porque ele pega toda essa região. Inclusive, ele tira a tensão, né? Dessa região e ele ajuda na parte auditiva. Não inflamar gânglios linfáticos também, gânglios desse sistema. Você vê que quando você tem uma febre ou uma infecção grande, a primeira coisa que inflama são os gânglios, né? Então, assim, são coisas que dá pra gente fazer e tomar diretamente. Então, isso na medicina chinesa é bem legal, tá? Então, chás pode usar e abusar, desde que não sejam gelados, sejam de mornos pra morno, né? Vamos dizer assim, né? Temperatura ambiente pra morno, né? Pra gente traduzir no nosso vocabulário, né? Tá? Então, assim, eu acho que só uma outra coisa, só para finalizar, o que acaba acontecendo? Todos os vírus e bactérias, todo o sistema, tudo que acontece em volta, né, da gente, ele é atemporal. Então, assim, basicamente um vírus, ele é atemporal. O governo de modo geral, todas essas prevenções que a gente está dizendo aí que está acompanhando o dia a dia, né, esse processo que está passando, né, até por questão de adaptação, o que está acontecendo? Eles, por exemplo, deram a data, a Glaucia pode me falar até melhor disso por conta das crianças, né? Deram as datas em alguns lugares, né? Por exemplo, acho que São Caetano está até o dia 5 de abril, se eu não me engano, outros lugares está até o dia 30 de março, que as escolas estão paralisadas, aquela coisa toda, né? Então, assim, tirando movimentação de modo geral de todos os lugares e dando uma data prevista, né? Isso é fato. Porém, o que acontece? O vírus, ele é atemporal. Ele não sabe que o dia 30 de março ele não pode mais existir, né? E a gente tá entrando na época de outono e inverno. Então, assim, tem que se prestar muita atenção nisso, que assim, não adianta a gente falar assim, isso vai passar agora, tá muito rápido para passar, né? Até dia 30, até o dia 5 do 4 tá tudo resolvido. Assim, não tá tudo resolvido. Quem se manifestou o vírus, por exemplo, no dia 29 do 3, ele ainda tem mais uma quarentena, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar atento com isso, porque não adianta simplesmente falar, olha, dia 30 tá tudo resolvido. Infelizmente não é assim, tá? A tendência é que as coisas piorem, inclusive, um pouquinho. Infelizmente é essa a questão, né? Não vamos tornar isso uma polêmica muito grande, mas não é polêmica. Muitas coisas é prevenção, tá? Eu queria agradecer todo mundo que esteve aqui comigo, tá? Por esse carinho, isso tudo, né? Da gente poder trocar um pouco de informação, acho que é bem importante isso, né? Eu tô tentando fazer o máximo para poder ajudar o máximo de pessoas que a gente puder, porque informação, essas alturas do campeonato, informação pode salvar uma vida, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acaba tendo, se alimentando um pouco melhor, se hidratando, fazendo algumas coisas, daqui a um mês, 2, vai estar bem, né? É uma gestante, né? É uma gestante que está aqui com a gente, né?
que eu tô feliz demais. É, que acontece? Tem um médico bom para dois. Não adianta, né? Algumas pessoas que falam, né? A gente fala de grupo de risco, são os idosos. É lógico, o sistema já está deficitário, né? Agora, uma mãe que está amamentando, ela tem que estar bem para ela e para a criança. Então, assim, as gestantes também, né? Tem mais gente gestante aí que está aqui no meu hall, né? A gente sabe quem é, né? E o que acontece? Tem que estar precavido. A gente não sabe a que proporção esse vírus vai se tornar. Então, assim, sem alarde, mesmo porque tem que se manter o corpo equilibrado, independente de ser o coronavírus, mas a gente também não sabe até que ponto ele entrando no organismo, mesmo futuramente, ou, né, lógico que não, mas assim, os outros tipos de vírus que vêm acoplados com ele, o que pode fazer numa gestante, né? Então, assim, o corpo tem que estar bem, o sistema tem que estar bem para poder bloquear todos os vírus. Essa é a verdade, tá? Então, assim, agradeço de coração de vocês estarem aqui comigo, a Rose, a Carol, a Gláucia, né? Agradeço bastante, espero ter ajudado de alguma forma, né? E estou aqui à disposição para ajudar aí no que precisar, tá bom? Obrigada por enquanto e a gente vai se falando aí em box com as informações aí. Eu vou passar bem mais conteúdo e bem mais material para vocês também, tá? Obrigada, gente. Um beijo. Tchau.